O governo federal indicou 11 pessoas para o Conselho de Administração da Petrobras. O colegiado vetou 2 nomes nesta semana que foram considerados inelegíveis. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga, que sempre acompanha essas notícias vinculadas à estatal e traz agora informações a respeito disso pra gente. Viga, boa noite. Qual foi o motivo desse veto e já tem algum nome aprovado pelo Conselho? Lei das estatais. Boa noite para você, Lívia. Boa noite, Daniel, ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. E vim alertando que nomes seriam vetados e agora esses nomes são conhecidos. Sérgio Machado Rezende foi ministro do PT em governos anteriores, e também Pietro Mendes, que hoje é secretário de Óleo e Gás, Petróleo e Gás no Ministério de Minas e Energia. A lei das estatais é um bom legado, diga-se de passagem, deixado pelo governo Temer. E isso criou uma série de regras, parâmetros para que uma pessoa possa assumir um cargo de cúpula, administração, uma cadeira em um conselho de administração, uma diretoria de uma empresa pública brasileira ou até mesmo a condição de CEO de uma companhia. Pois bem, Lívia, Daniel, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, por que os nomes foram considerados inelegíveis, foram vetados? No caso do Sérgio Machado Rezende, porque ele tem militância político-partidária, é dirigente de um partido, e isso seria incompatível com a função de conselheiro da Petrobras. No caso do Pietro Mendes, foi um veto, vamos dizer assim, entre aspas, porque, na verdade, o Conselho de Administração da Petrobras disse o seguinte: ele até pode assumir uma cadeira futuramente, na futura composição do órgão máximo da companhia, desde que se descompatibilize, ou seja, deixe o Ministério de Minas e Energia. Outros nomes foram aprovados, mas quando, na semana retrasada, o Ministério de Minas e Energia, representando a União Acionista Majoritária da Petrobras, colocou 3 nomes a mais à disposição, que eu até à época fiz aquela analogia com o futebol, você lembra, né, Daniel? Você lembra também, né, Lívia? Dizendo que estavam no banco de reservas no aquecimento, já era um sinal de que alguns nomes seriam vetados, o que acabou acontecendo nas últimas horas por parte do Conselho de Administração da Petrobras. Os novos conselheiros da empresa serão conhecidos através de uma votação que acontece no final do mês que vem, no próximo dia 27, por parte da Assembleia Geral de Acionistas da companhia. Nesta quarta-feira tem novamente reunião do CA, do Conselho de Administração da Petrobras, para decidir vários temas e várias pautas. E mais um pedido foi feito pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que decidiu um estado de greve na última sexta-feira, que por enquanto tem tido impacto pequeno nas atividades na produção da Petrobras, que a estatal brasileira, esse é o pedido reiterado, interrompa, suspenda o processo de venda de ativos, de desinvestimentos, independentemente de estágio qualquer que esteja. Lembrando que recentemente, também há 2 semanas, a diretora executiva da empresa, da Petrobras, manifestou favoravelmente pela continuidade da venda desses ativos, não vê qualquer tipo de óbice, de obstáculo ou de barreira. E na semana passada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse que processos de venda que já estejam na fase de assinatura, no mercado isso é chamado de signing, né, não serão revertidos, não serão bloqueados ou suspensos. Agora, mesmo depois da assinatura, segundo advogados especialistas, tanto o comprador quanto o vendedor ainda tem algumas obrigações a cumprir. Na avaliação da FUP, como mudou o governo, mudou a mentalidade, todos os processos deveriam ser suspensos, como chegou a sugerir o Ministério de Minas e Energia, uma suspensão por 90 dias, o que a diretoria executiva acha que não é necessário para todos os casos e que o Conselho de Administração vai avaliar nesta quarta-feira, Lívia. Agora, Viga, mudando de assunto, depois de tanta chuva, há expectativa de queda nas contas de luz. O Brasil deve continuar com bandeira verde neste ano? Ufa, né, Lívia? A gente fala muito em mudança climática. Vamos falar de mudança de clima com relação ao cenário elétrico energético brasileiro. Você lembra de 2021, né, Daniel? Quando a gente vivia aquela crise hídrica e toda hora se falava na perspectiva, na possibilidade de um racionamento de energia para enfrentar a escassez de água, a escassez de chuva que deixou os reservatórios no nível bem baixo. Porém, o clima, como eu disse, mudou em todos os sentidos. Hoje já tem até hidrelétrica vertendo, né, eliminando água, tamanha quantidade de água armazenada. A expectativa, segundo o diretor-geral do ONS, Operador Nacional do Sistema, Luiz Carlos Sioc, é que encerremos o mês de abril, ou seja, o período chuvoso, com o melhor nível de armazenamento de água em 16 anos, ou seja, desde lá atrás, desde 2007, e vai ser um período seco, ou seja, a partir de abril até ali
outubro também relativamente tranquilo, tanto que o CIOC, numa conversa que teve conosco, disse que lá por agosto, setembro, o nível dos reservatórios também vai estar no melhor patamar desde 2007, na casa de 70%, o que fará com que o Brasil cruze bem o ano de 2023, num cenário bem confortável, e também passe por essa virada de 2023 para 2024, num cenário também bastante tranquilo, bastante confortável. Se tem muita água nas represas, nos reservatórios, não se precisa acionar térmicas com frequência. Térmica é uma energia mais cara e também mais poluente, somente aquelas térmicas que são chamadas de inflexíveis. Diante disso, essa é uma decisão da ANEEL, mas o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Cioc, disse ao Jovem Pan que a tendência é que tenhamos bandeira verde na conta de energia ao longo de todo o ano. O que isso significa dizer? Nenhum adicional na conta dos brasileiros. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A bandeira, como você sabe, isso é uma atribuição da ANEEL, mas não vemos aí nenhuma razão, né, para que a gente tenha aí uma bandeira que não seja verde durante todo esse período. Esse então, Luiz Carlos Cioc, diretor do Operador Nacional do Sistema. Para fechar, viu, Lívia? Hoje o Operador Nacional do Sistema, EPE, a empresa de pesquisa energética, e uma Câmara Comercializadora de Energia, CCEE, fizeram novas projeções para o cenário elétrico brasileiro nesse ano de 2023. Revisaram a projeção de crescimento da economia de 0,7% para 1%, um PIB relativamente baixo, e a carga de energia, que é o equivalente, mal comparando ao consumo de energia, deve crescer esse ano 2,6%. A última projeção apontava para uma alta de 2,7%. Está sobrando energia. Se o país crescer mais, essa energia eventualmente vai ser usada mais à frente, viu, Lívia? Com toda certeza, e claro, você segue acompanhando todas essas movimentações para trazer todas as explicações para a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigada, viu, Rodrigo Viga? Bom trabalho para você. Agora, Cristiano Vilela, quero tratar com você sobre o primeiro assunto destacado pelo Viga, que foi esse veto a 2 nomes indicados pelo governo, pela União, para a composição do Conselho de Administração da Petrobras. Esse veto está vinculado à lei das estatais e com base em 2 pontos, em 2 dispositivos dessa lei. Primeiro, a lei veda a participação de representantes do Executivo e também de integrantes de estrutura decisória de partidos políticos. São as 2 justificativas para esses vetos desta semana. Mas a gente lembra que uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, abriu caminho para uma flexibilização da lei das estatais, depois de uma ação protocolada pelo PCdoB. Qual sua análise? Esses dispositivos devem permanecer? São importantes ou é preciso que haja uma flexibilização? Olha, Lívia, essa decisão recente do ministro Lewandowski, ela flexibilizou o entendimento da lei das estatais, dando a possibilidade liminar, portanto ainda não é um julgamento definitivo, dando a possibilidade liminar de que pessoas nessas condições sejam nomeados desde que saiam dos seus cargos que poderiam atrair essa vedação. No entanto, essa decisão de Lewandowski, ela não obriga que seja nomeado, ela apenas permite. E no caso da Petrobras, os regramentos internos, os estatutos da empresa vedam com base na lei. E convenhamos, até não é tão correto, não é tão adequado nesse momento se fazer algum tipo de mudança nos regramentos da Petrobras, até porque aquela decisão é uma decisão liminar e que pode eventualmente cair, pode ser reformada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, com base nos seus regramentos internos, a Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, fez muito bem em cumprir a regra e, portanto, não permitir que esses 2 nomes, embora sejam nomes reconhecidos, nomes que tenham seu valor, mas são 2 nomes cuja o exercício de função pública de um e partidária de outro atraem as vedações não apenas da lei das estatais, mas também do estatuto e dos regramentos internos da própria Petrobras.